Olá, me chamo Nilson César Fraga, sou pesquisador do CNPq, sou professor no curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, aqui no sul do Brasil, onde coordeno o Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito. Coordeno ainda o Observatório da Região e da Guerra do Contestado. A minha contribuição versará sobre o território caboclo no sul do Brasil, com destaque para Santa Catarina, onde vou falar sobre a tentativa de extermínio do território do contestado e o massacre continuado da sua população tradicional. A negação, que envolve tanto a guerra quanto o povo caboclo, a invisibilidade imposta a esse povo e a essa guerra no decorrer dos últimos 100 anos, o silêncio imposto pela história oficial republicana brasileira e, por fim, as políticas públicas antiterritoriais ocorridas em Santa Catarina no ano passado, ou seja, em 2019. Não é? Para discutir o território do contestado, que é um território que envolve a própria consecução das fronteiras do sul do Brasil, eu preciso tratar brevemente o que antecede a guerra, esse território antes da guerra, durante a guerra, ou seja, 4 anos de guerra civil, e por fim, o pós-guerra que vem até os dias atuais. É impossível falar do contestado sem iniciar pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Ele estabelece a primeira grande fronteira entre Portugal e Espanha na América do Sul. Então ele é fundamental, até porque a sua dilatação é que vai gerar a própria Guerra do Contestado ou os elementos que compõem o território do contestado. É importante a gente ressaltar que durante a União Ibérica de 1580 a 1640, tanto portugueses quanto espanhóis, que estão agora sob um único governo controlando esse território, eles vão criar uma série de novos acordos fronteiriços. E eles vão ser importantes, e eles vão nos levar a 1713, com o Tratado de Utrecht, onde os espanhóis reconhecem o domínio português sobre a colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento ela vai ser fundamental para se entender o próprio contestado, não é? Por fim, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, que seria criado para oficialmente anular os ditames propostos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, entre 1494, Tratado de Tordesilhas, e 1750, nós temos lentamente esses territórios sendo moldados e as fronteiras sendo constituídas por meio de acordos que são, sobretudo, aqueles da própria União Ibérica. A medida do Tratado de Madrid, ela incomodou os jesuítas e os indígenas que habitavam a região dos Sete Povos. E isso vai culminar com as guerras jesuíticas, porque os jesuítas não vão aceitar a dominação portuguesa, não é? E a guerra vai se dar, as guerras jesuíticas vão se dar entre 1753 e 1756, não é? Com isso, por conta da guerra e da não aceitação de jesuítas e indígenas sobre as delimitações fronteiriças postas pelo Tratado de Madrid, o mesmo será anulado em 1761, tendo apenas 11 anos de existência. E em 1777 vai ser assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que vai estabelecer que a Espanha fica com a colônia de Sacramento e os Sete Povos, para eliminar as celeumas das guerras guaraníticas. A contrapartida é que os portugueses ficarão com a ilha de Santa Catarina e com boa parte daquilo que é o Rio Grande do Sul hoje. A ilha de Santa Catarina já fazia parte da Ouvidoria de Santa Catarina, criada pelo governo português em 1749, já como uma unidade administrativa no sul do Brasil. Mas somente em 1801 é que é assinado o Tratado de Badajoz, que deu fim aos conflitos e disputas envolvendo essas nações ibéricas. Então vejam que é um processo muito longo, de 1494 até 1801, moldando, construindo e fazendo acordos fronteiriços que recairão diretamente sobre o território do contestado. Então, em resumo, em 1680, a fundação da colônia do Sacramento, que gerará as disputas entre Espanha e Portugal, que vão ser os primeiros elementos territoriais que antecedem a Guerra do Contestado, que ocorrem antes, evidentemente, da Guerra do Contestado. Eles não estão associados à guerra em si. A criação da Ouvidoria de Santa Catarina em 1749, estabelecida por lei portuguesa a partir do Rio Negro, Rio Iguaçu, até a fronteira argentina atual, que vai gerar os primeiros conflitos internos territoriais
dentro da colônia portuguesa e depois do território do Império e da República do Brasil. Tanto que em 1767, bandeirantes paulistas invadem o território da ouvidoria de Santa Catarina e fundam a vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes, a cidade de Lajes, hoje em Santa Catarina. Santa Catarina recorre, então, à corte portuguesa, que apenas em 1820, 2 anos antes da independência do Brasil, é que vão reincorporar Lajes ao território catarinense, toda a sua dimensão, estabelecida em 1749. E em 1838, inconformados com essa reincorporação de Lajes, os bandeirantes paulistas invadem os Campos de Palmas, que estão sob o domínio de Santa Catarina, da ouvidoria, das terras da ouvidoria de 1749, e isso se estende até 1853, quando é criada a província do Paraná, que herda a questão de Palmas, herda a questão de Lajes e herda toda a celeuma que vai de Espanha e, evidentemente, de Portugal. Não é? O Paraná, quando surge tardiamente como província, mais de 100 anos depois de Santa Catarina, ele exige todo o território que os bandeirantes paulistas consideravam como seu e que a corte portuguesa havia não considerado como paulista, mas como catarinense. De 1853 até o início do século XX, Paraná e Santa Catarina vão disputar esse território de uma forma leve, em alguns momentos explodindo pontes, postos de cobrança de impostos e assim por diante. Mas as grandes mudanças do contestado se dão entre 1908 e 1910, quando com o capital estadunidense do Percival Farquhar é construída a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que no trecho do contestado, hoje, principalmente dentro do território catarinense, vai trazer consigo uma milícia de 200 homens armados, estadunidenses, italianos, indianos, chineses, para expulsar a população cabocla que estaria às margens do trilho da Estrada de Ferro. 15 quilômetros de cada margem, a partir das margens da Estrada de Ferro, pertenciam ao Percival Farquhar, né, pela própria construção da Estrada de Ferro. Terminada a construção da Estrada de Ferro, uma série de problemas que ocorrem e que nós não temos tempo para discutir, explode a Guerra do Contestado nos Campos do Irani, na primeira batalha, que envolve a polícia do Paraná com o povo caboclo que habitava aquele sertão tido como catarinense. De 1912, a primeira batalha, até 1916, quando é firmado um acordo de limite entre os dois estados, nós teremos 13 expedições do Exército Brasileiro no contestado. 80% do Exército Brasileiro vai atuar no contestado, o Exército Brasileiro daquela época, mais as polícias do Paraná e Santa Catarina e uma milícia de mercenários contratado pelos coronéis de fazendas da região do contestado para expulsar a população cabocla. E em 1916, os governos do Paraná e de Santa Catarina firmam um acordo de limite colocando fim à disputa territorial do contestado, mas não colocando fim à Guerra do Contestado. Tanto que de 16 a 1918 nós temos uma limpeza dos terrenos do contestado. No Brasil, todo tipo de limpeza de terra para colonização significa matar os povos originários e tradicionais que ocupam esses sertões, sejam os indígenas, sejam os caboclos, os ribeirinhos, os quilombolas, os faxinalenses ou qualquer outro grupo humano que faça parte, provavelmente, daquilo que eu considero como caboclo, o brasileiro mais e a brasileira mais originário a partir da fusão de espanhóis, portugueses, africanos e os indígenas. E de 1918, quando termina essa primeira grande limpeza, até 1940, a região está vivendo o auge da extração da madeira de lei, nós vamos continuar tendo o despejo do povo caboclo por milícias contratadas pelos coronéis, ainda na República Velha, e pelas polícias do Paraná e Santa Catarina que atuam no despejo dessa população cabocla, num momento onde muitas companhias colonizadoras europeias estão adentrando o território que era caboclo, que é o território do contestado. Essas companhias colonizadoras também contratam milícias para despejar a população cabocla, mas ela tem anuência, né, da polícia de Santa Catarina e do Paraná. E de 1940 até hoje, 2020, o contestado vive um grande apartheid caboclo, tanto no Paraná como em Santa Catarina. Esse apartheid significa que essa população que sobreviveu ao genocídio, à limpeza, ao despejo e à guerra, ela está à margem da sociedade que acabou sendo uma sociedade colonizada por alemães, por ucranianos, por polacos, por italianos e assim por diante. Ou seja, o território do contestado passou a ser um território europeizado, não é?
com a vinda desses imigrantes pobres expurgados na Europa, sobretudo na segunda fase da Revolução Industrial. Esse apartheid ele segue até os dias de hoje, mas depois eu volto a falar sobre ele. Todo esse período, não é, vai ser marcado por um êxodo caboclo, de sair do território, de circular pelo território. Não é? Esses caboclos eles vão trabalhar também para esses colonizadores europeus. Vão abrir as estradas, vão construir os barracos, derrubar a mata, cortar a madeira. Só que quando não tem mais esse serviço de infraestrutura para essas companhias colonizadoras, eles passam a ser a mão de obra de novo excedente e expulsos, despejados da região. E vão morar ou fora do contestado, circulam pelo território brasileiro, ou vão morar na periferia das cidades, polo regional, ou das pequenas cidades mesmo do contestado, que hoje estão entre as cidades que possuem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, onde a população, dentro da pobreza e da miséria, ocupa um percentual em torno de 20% a 48% dessa população que descende dos caboclos vivendo na pobreza e na miséria. No contestado, isso hoje, como herança desse processo histórico. A Guerra do Contestado é um episódio muito complexo. Nós não temos tempo aqui para discutir, ele demandaria muito mais tempo. Até porque ele é alimentado por muitos fatores que se entrelaçam ao longo desse período dos últimos 110 anos. É a ordem social, porque a República entendeu que a população cabocla, que lutava pela justiça, pelo direito à sua terra ancestral, estava colocando em desordem a organização social republicana. Era o início da própria República do Brasil. É político e é econômico, porque os palácios por onde eram governados catarinenses, paranaenses e brasileiros, eles tinham interesses nessas terras que eram muito ricas em ervais, em pastos para a criação de gado, portanto com os campos do sul do Brasil intercalados com floresta, e também a erva mate, que era a grande economia daquele momento histórico, que havia iniciado em meados do século XIX. Então nós temos ordem social, política, econômica e ambiental. Ambiental porque a floresta, que é um trunfo para esses coronéis, para esses senhores da política, das elites econômicas do Paraná e Santa Catarina naquele momento, eles vão arrancar a floresta e vender. Ela será retirada, sobretudo com capital estrangeiro do contestado, levada para os Estados Unidos, a Europa e a África do Sul. O povo caboclo vai promover a primeira luta em defesa, que se tem notícia, de uma floresta ou do meio ambiente no continente americano. A floresta está dentro da cultura cabocla, que tira dela o sustento, tira dela a madeira, a erva mate, que é a riqueza regional, o pinhão, que alimenta o porco que alimenta a população das vilas e cidades que cercam, evidentemente, o contestado naquele momento. Então, ambiente, economia e cultura caminham junto na própria formação cultural do povo caboclo. E é religiosa a Guerra do Contestado, porque ela envolve os monges peregrinos e profetas que passam pelo contestado, são vários, mas 3 ficam famosos, que levam a palavra de Deus, que levam a informação sobre as mudanças políticas dos seus momentos históricos e, por fim, que os preparam para a guerra, no caso, o último monge, o José Maria. E essa religiosidade, ela está para o povo caboclo como a união que os mantém em guerra durante 4 anos contra a República, que eles chamavam de República do Diabo, que era a República do Brasil. Mas não é no sentido religioso do messianismo e do fanatismo religioso. É gramsciano, entende? É a única arma que eles têm de coesão social para se manter unidos contra uma república inteira, contra as milícias, contra as polícias do Paraná e de Santa Catarina. Promovendo e culminando tudo isso numa imensa guerra civil, que vai ser uma das maiores guerras civis do continente americano. Não é? E ela vai ser permeada por diversos crimes contra a humanidade ocorridos em território do contestado. Desde a execução sumária da população, o estupro, a violência, a cremação de cadáveres em mais de 30 crematórios que queimavam diuturnamente corpos humanos durante a guerra e outras aberrações que envolvem os crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos contra a República do Brasil, contra o povo caboclo. Não é? Que são crimes imprescritíveis perante o direito internacional. E o Brasil já era signatário de vários acordos internacionais em relação à guerra e não respeitou esses acordos, avançando sobre a população cabocla numa guerra de extermínio, num verdadeiro genocídio. Não é? Mas o contestado também é território político-jurídico, quando Santa Catarina recorre à justiça para construir o seu território. E para construir, evidentemente, dentro desse território, a sua organização social.
não é? Então, os elementos fronteiriços, os elementos territoriais, políticos, jurídicos, eles avançam depois, já no final do século XIX. Santa Catarina recorre, por exemplo, em 1891, à Suprema Corte de Justiça, pedindo que o Paraná se retire daquele território que é catarinense, na sua concepção, desde 1749, ainda no período colonial português, sobre o Brasil, não é? A Suprema Corte só em 1904 decide que essas terras são catarinenses. Mas em 1909, o Paraná recusa os embargos impostos pela Suprema Corte de Justiça. E em 1910, a Suprema Corte mantém o território contestado como catarinense. Nesse meio tempo, nós temos a construção da Estrada de Ferro, a criação de grandes companhias madeireiras dentro do contestado, como a Companhia Lamber em Três Barras, em Calmon, e a própria Guerra do Contestado que ocorre dentro desse período. E em 1913, num dos últimos atos políticos jurídicos, a Suprema Corte exige que o Paraná execute a sentença. Mas o Paraná nega, ele é redutível, ele não aceita, não é? Esse território todo como catarinense. E, em 1916, há um acordo de limites dividindo esse território político-jurídico entre catarinenses e paranaenses. Não é o fim da Guerra do Contestado, mas é o fim das relações territoriais, político-jurídicas entre os dois estados, não é? E, de 16 para frente, nós temos o fim dos combates, o exército brasileiro se retira e nós temos a limpeza étnica esquecida, cometidas principalmente pelas milícias contratadas pelos coronéis da região. Eu costumo dizer que entre 1914 e 1918, a região do Contestado, nesse sertão do interior do Paraná e Santa Catarina, foi transformada num imenso açougue humano. Mais de 30 mil adultos e crianças e idosos foram mortos pelo Exército Brasileiro, pelas polícias do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, e por mais de 3 mil mercenários milicianos contratados para matar os caboclos e as caboclas. Destes mortos, pelo menos 3 mil eram crianças indefesas. E os números oficiais da história oficial brasileira apontam entre 8 e 12 mil mortos. Mas nunca menos de 30 mil mortos a gente pode pensar para o contestado, pelas carneiras, pelos locais de cremação de cadáveres e assim por diante. Pelas valas comuns com 4 ou 5 mil corpos. Então, passa de 30 mil, que dá mais, ou provavelmente metade da população existente nesse sertão naquele momento histórico. Esse povo, que eu disse que vive o apartheid até hoje, esse povo caboclo, ele sempre esteve exposto a esse apartheid, não é? Não oficial, é um apartheid não oficial no Paraná e Santa Catarina. E em toda a brutalidade que isso possa representar. Esse povo sempre viveu o nós por nós. São séculos de história que provam que os explorados, os escravizados, só podem se salvar a si mesmos. Essa é a história do povo caboclo desde o fim da Guerra do Contestado. E a Guerra do Contestado também pode ser resumida, assim como a sua região, que era tida como uma região atrasada, uma região inculta, uma região desesperada, mas ela deveria transformar-se numa nova Europa em céus da América. Isso tudo marca esse contestado, que é um contestado que passará pelo processo de branqueamento que o Brasil vivia naquele momento histórico de início de século XX. Dando um salto, porque eu sou obrigado a ser rápido na apresentação, desse momento histórico da guerra, aos momentos que antecedem, a tudo que eles vivem, eles, o povo caboclo, né? Nesses últimos 110 anos pós-guerra do contestado, pode-se dizer assim, no dia 4 de julho de 2019, portanto no ano passado, numa cidade pequena de Santa Catarina chamada Catanduvas, a Instância de Governança Regional Turística do Vale do Contestado se reuniu com outras 55 cidades e eliminou a Instância de Governança Vale do Contestado, instituindo uma instância de governança regional chamada Vale dos Imigrantes, eliminando, não é, a história do contestado, o povo caboclo que resiste dentro desse território até hoje, nas suas bordas, nas suas favelas, na sua miséria. Ao criar esse Vale dos Imigrantes genéricos, porque vales de imigrantes nós temos em todo o sul do Brasil, eles mataram, não é, mais um pedaço da história, da resistência e da cultura cabocla, mas eles mataram a si próprios, porque o contestado é uma marca, é uma indicação geográfica dentro do Brasil e até mesmo fora do Brasil. E no Vale do Contestado, que é uma região alta no sul do Brasil, se produz excelentes vinhos de altitude e se produz um dos melhores espumantes do sul do Brasil, além de outros produtos, não é? Sejam no campo e sejam mesmo fabricados nas fábricas e nas pequenas produções mercantis da região.
chamar essa IGR de Vale dos Imigrantes, genericamente, significa matar essa identificação geográfica, essa identidade que o contestado tem, esse enraizamento. É como mudar o nome do vinho do Porto para os portugueses. O vinho do Porto é uma indicação geográfica conhecida no mundo inteiro de excelência, de qualidade de um produto. Os produtos do contestado tinham essa marca, ou ainda tem, porque ainda se segue lutando e resistindo contra o Vale dos Imigrantes, não é? De produção de produtos que têm a marca contestado, a identificação geográfica do contestado. Desse espaço geográfico tem uma história belíssima, marcada a ferro e fogo, não é? Dentro de acordos mais do que seculares de um povo que luta para coexistir dentro do território do sul do Brasil. Então, seria o mesmo que mudar o nome da Amazônia, mudar o nome do Porto, que dá nome ao vinho do Porto, mudar o nome do Pantanal, mudar o nome de Canudos. Mudar uma indicação geográfica é algo muito grave, é perder nesse mundo econômico de hoje que dá valor, né, a essas especificidades de indicações geográficas e que tem um valor de mercado muito grande. Então, eles acabaram dando um tiro no próprio pé. No próprio pé, no sentido que eles perderam, não é, essa indicação geográfica. Em setembro do ano passado, 2019, eu montei um dossiê, apresentei ao Ministério Público de Santa Catarina pedindo a revogação do Vale dos Imigrantes e o retorno ao nome original do Vale do Contestado, garantindo, né, a história de luta e resistência do povo caboclo para coexistir dentro do Brasil e do sul do Brasil e, ao mesmo tempo, para garantir para os empresários da região essa identificação geográfica que não pode ser perdida. Esses indicativos são fundamentais. O Ministério Público, evidentemente, né, em Santa Catarina, provavelmente influenciado pelo poder das elites da burguesia regional, que são brancas, que descendem dos imigrantes que reocuparam, reterritorializaram o território caboclo, acabou não acatando o meu pedido, não é? Mantendo o Vale do Contestado. Daí depois veio a pandemia, a gente teve que parar com uma série de discussões, sobretudo públicas, fazendo com que a população da região entendesse que essa mudança seria uma perda enorme, né, para todos eles, e o despacho indeferiu o pedido, o que é lamentável, né? Mas esse pedaço segue lutando, segue resistindo. Provavelmente depois da pandemia a gente volte a lutar com as sociedades, né, regionais, sobretudo em Santa Catarina, com o povo caboclo, para que se faça valer o direito a se viver no contestado e a se viver em coexistência de povos, para que essa política antiterritorial das elites da burguesia catarinense branca, ela seja eliminada. Tanto que em novembro do ano passado foi criado o Fórum Regional de Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla em Santa Catarina. Esse fórum congrega as mais diversas associações caboclas e os movimentos caboclos de Santa Catarina, para que politicamente se consiga manter essa civilização com direito de coexistência com os outros povos que habitam Santa Catarina, para além dos imigrantes europeus que chegaram depois dessa mudança. A mudança do nome da perda do nome, né, do Vale do Contestado, teve muitas críticas entre pesquisadores, atuantes e assim por diante. E também nos meios políticos de Santa Catarina, não atinge o Paraná, porque na realidade é uma mudança, não é? Sobretudo em Santa Catarina. E para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar, não é, nesse genocídio da civilização e da cultura cabocla histórica. A gente não pode parar de pesquisar, de atuar sobre ele, de fazer com que ele continue resistindo. E essa resistência é a coexistência desses povos que originalmente e tradicionalmente formaram Santa Catarina. Então essas políticas públicas antiterritoriais, elas precisam ser revistas. O termo antiterritorial não é tão usual, mas eu acabei usando o termo antiterritorial no sentido que as elites, a burguesia, aqueles que fazem as políticas públicas, eles não querem os territórios com todas as camadas que formam um território numa civilização. Eles querem um território limpo dos caboclos, limpo da população tradicional.
Eles querem essa população mais negada, mais invisível, mais silenciada. Na realidade, eles negam essa população. Essa política pública do Vale dos Imigrantes, que aniquila o Vale do Contestado, que é secular, é uma política pública antiterritorial. E eu acho que no futuro nós vamos discutir outras políticas públicas que são antiterritoriais, sobretudo em países novos como o Brasil. Então a minha contribuição seria essa, trazer esses elementos, não é? Que são, para além do político-jurídico, são elementos de políticas antiterritoriais, que é algo novo, que é algo que talvez a gente tenha que discutir e trabalhar no futuro. E isso se dá dentro, não é, de regiões territorialmente fronteiriças. E nós vimos que o Contestado é uma região construída a partir de territórios fronteiriços, de acordos fronteiriços entre portugueses e espanhóis, entre paulistas, argentinos e brasileiros, entre paulistas e catarinenses e, por fim, entre paranaenses e catarinenses. E hoje, o aniquilar do território do Contestado se dá dentro do território político-jurídico catarinense por meio de políticas antiterritoriais. Muito obrigado.